Muito bem-vindos ao CS News. O CS News é um evento trimestral onde apresentamos todas as novidades do PHCCS. O meu nome é Miguel Belimória e hoje vamos ver todas as coisas que fizemos durante este trimestre. E vou começar pela crise. É verdade, fomos pioneiros e lançámos a crise em setembro, com muitas novidades ao longo deste tempo. E é verdade que a nossa assistente de gestão trouxe superpoder a todos os utilizadores. Mas antes de começar, deixem-me dizer como é que podem interagir connosco. Este é um evento interativo, onde podem, através do slide.com, acederem ao browser, colocarem o código CS News ou, através do QR Code, fazerem as vossas perguntas. Temos uma equipa totalmente preparada para vos dar as respostas. Mas também queremos fazer perguntas. E vamos começar já com a primeira pergunta. Entrem então no slide.com, coloquem o código CS News ou através do QR Code e a primeira pergunta é: utilizou a crise durante a experiência grátis no mês de dezembro? 3 oportunidades de resposta. Ainda não uso o software PHCCS, usei a crise em dezembro, não usei a crise em dezembro. Estamos muito curiosos por saber as vossas respostas. Já agora, deixem-me falar de um exemplo em que eu usei a crise durante este mês. É verdade, nas avaliações. Durante este mês na PHC nós fazemos as avaliações dos líderes e utilizei a crise para me ajudar a dar feedback ao meu colaborador. Uma prompt muito simples. Perguntei quais os pontos fortes deste colaborador e destaca-me os pontos fortes, quais os pontos fracos e não só, prepara-me um plano de ação para dar feedback ao meu colaborador dos pontos a melhorar. Estes foram a utilização que fiz da crise durante este mês e certamente trouxe mais qualidade e mais tempo. Vamos então ver as vossas respostas. Temos as vossas respostas. Não usei a crise em dezembro, onde está a maior parte das respostas. É uma boa oportunidade agora de ver como podem utilizar a crise, mas também temos 30%. 30% dos nossos utilizadores já usaram a crise, o que é muito bom. E claro, 4% não usam o software PHCCS. Pode ser uma boa oportunidade para olharem para a crise, para melhorar a vossa gestão. Vamos então continuar. Durante este período, lançámos a crise ao mundo e divulgámos a crise. É verdade, na imprensa lançámos mais de 1.600 artigos para vos apoiar, para perceber o que é a crise, qual é a vantagem de ter uma assistente de gestão no vosso dia-a-dia, mas também muito importante, fizemos um webinar. Um webinar onde tivemos muitos participantes, 864 participantes. E este webinar é de tal forma importante para vocês começarem a usar a crise. Este webinar encontra-se no portal da PHC, onde aconselho-vos já a rever. E há 3 takeaways importantes neste webinar. Primeiro, como é que configurou a crise no vosso software? Segundo, como é que conseguem fazer boas perguntas para utilizarem a crise no vosso dia-a-dia, seja na área de gestão, seja na área dos clientes, seja na área da cobrança. Portanto, revisitem este webinar. E o terceiro takeaway é os use cases que fizemos durante este webinar, que podem desde já agarrar nestes exemplos e aplicá-los no vosso dia-a-dia. Revisitem este webinar. E claro, o botão grátis, há bocado a pergunta que fiz durante o dezembro, que fiquei contente com as vossas respostas. Mas fica até ao fim. Fica até ao fim que temos novidades para si. É verdade, uma pergunta que faço a mim próprio. Será a crise um pormenor? Não, não é um pormenor. A crise vai nos ajudar no dia-a-dia. E ainda por cima, nesta versão, tem mais superpoderes. E destaco aqui 3 superpoderes. É verdade que muitos de vocês que já usaram a crise sentiram muitas vezes falta de guardar as prompts ou guardar as perguntas que vão usando em contexto. Hoje, a crise já permite isto. Por outro lado, o contexto dos dados. É muito importante para a pergunta ter a prompt correta para obter respostas assertivas. E a crise hoje tem mais dados. O que é que isto significa? Significa que em contexto eu posso trazer mais dados para complementar a minha pergunta. Muito importante. E o terceiro fator é o contexto da pergunta. É verdade que muitas vezes a pergunta é dedicada a cada perfil, a cada persona, ou do contabilista, ou da área de cobranças, e eu posso personalizar a crise
por defeito ao meu perfil. O que é que eu vou ganhar? Obter respostas mais assertivas. Sem dúvida, a crise não é um pormenor. E o que é que trazemos hoje? Hoje vamos falar então da evolução da crise, a crise com mais superpoderes, ou seja, a IA generativa em mais áreas das empresas. Por outro lado, não é só crise, uma melhor experiência no PHCCS e de utilização com novidades muito interessantes. E por fim, a gestão do dinheiro mais descomplicada. É muito importante toda a gestão do dinheiro que o PHCCS oferece à gestão, toda esta gestão que pode fazer. Bem, mas desde já vou chamar os dois especialistas que vão falar sobre isto, a Sónia e o Armando. Até já. Obrigada, Miguel. Até já. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada por estarem cá. Feliz 2024. Bom dia, Armando. Olá, Vida. Muito bom dia a todos. É um prazer revê-los e estar convosco em mais um CS News. E olá, Sónia. É também incrível poder ter o privilégio de participar contigo neste CS News. Mas o que nos traz aqui é as novidades e os detalhes que fazem a diferença. E, portanto, nada melhor do que começarmos já a sessão, que é para isso todos que aqui estamos presentes. Armando, sabes que os detalhes fazem a diferença, isto é, o somatório de pequenas coisas trazem um grande ganho. E, como o Miguel Vilimória já disse, nasceu a crise. A crise parece um detalhe, mas está a dar um impacto muito grande, já não há hipótese. Nós temos que pensar que a inteligência artificial veio para ficar e eu relembro, este grande pormenor dá-nos mais tempo para vender melhor, mais tempo para acompanhar o nosso negócio e mais tempo para ficar próximo das pessoas. Como disse o Miguel, transformar as pessoas em pessoas com superpoderes. E pegando no mote que ele já nos trouxe, eu queria só relembrar o que é que a Cris já faz até aos dias de hoje. Por exemplo, numa avaliação de líder que tem tanta informação, tantos pontos e pior, informação subjetiva. Mas vamos ver a Cris em funcionamento. Como líder, avaliar a sua equipa não precisa de ser uma tarefa demorada e exaustiva. Para automatizar este processo, conto com a ajuda da assistente de gestão do PHCCS, a Cris, que preenche automaticamente o campo de observações com pontos fortes e as áreas de melhoria deste colaborador. E para complementar, sugere um plano de desenvolvimento personalizado para as áreas a melhorar com base nos dados da avaliação. Este recurso valioso, a Cris, possibilita a simplificação e automatização do processo de avaliação e desenvolvimento da sua equipa. Com isso, garante uma avaliação precisa e eficaz dos seus colaboradores, enquanto cria planos de desenvolvimento personalizados, alinhados com as necessidades individuais de cada membro da sua equipa. Armando, mas eu sei que tu tens mais novidades. É verdade. A crise cresceu e chegou a mais áreas. O que é que isto quer dizer? Identificámos que havia ainda zonas do software que o botão da crise não estava disponível para uma utilização imediata. E, portanto, passámos a ter o botão da crise em mais ecrãs. O que é que isto faz? Faz com que seja mais simples e direto utilizar a crise. Nomeadamente, por exemplo, em áreas como a agenda, em que tantas perguntas e tantas respostas podemos obter importantes. Mas nada melhor do que as palavras, ver o pequeno vídeo que trazemos. Vamos ver. Ora lá. A Cris, a nossa assistente virtual, estende agora a sua presença inovadora a todos os ecrãs essenciais do PHCCS, desde clientes e análises avançadas até agendas e monitores. Esta expansão estratégica coloca a Cris ao seu serviço em todas as áreas fundamentais, proporcionando uma experiência mais fluida e integrada. Ao aceder à agenda de marcações, por exemplo, podemos ter a ajuda da nossa assistente virtual com toda a segurança possível. Caso um utilizador tenha uma marcação privada, a Cris não vai apresentar informação a outro utilizador que não esteja na marcação, nomeadamente a descrição. Este apenas receberá os dados que vê diretamente na agenda. Ao explorar diferentes ecrãs, a presença da Cris passa a ser uma constante. Desta forma, pode tirar ainda mais partido dos dados do seu ERP e obter respostas personalizadas, ao mesmo tempo que torna a sua utilização no software PHCCS ainda mais intuitiva.
Com a crise omnipresente, o PHCCS atinge novos patamares de acessibilidade e eficiência. A crise não é apenas uma funcionalidade. É um assistente inteligente que simplifica o seu dia-a-dia ao potenciar os dados que se encontram disponíveis no seu ERP e assim trazer mais qualidade às suas decisões e velocidade às suas tarefas. Espetacular ver crescer a Cris, Armando. É verdade, e trazemos mais novidades. Outra novidade que identificamos foi que alguns utilizadores ainda não têm a sensibilidade e não estão ainda familiarizados com esta tecnologia de inteligência artificial generativa. Mas não queríamos deixar de fora. Então, os templates da Cris permitem construir perguntas por alguém que esteja mais amadurecido nesta área e disponibilizar em vários dos ecrãs para que os utilizadores possam simplesmente escolher a pergunta mais interessante para o contexto da sua tarefa, da sua ação no software e tirarem partido da Cris. Mas fomos mais longe. Há um detalhe que também faz toda a diferença, que é dar mais contexto aos dados da Cris. Ou seja, eu estou no ecrã de clientes e tenho só dados daquele cliente. Mas se eu quiserem saber informação sobre faturas, ou saber informação sobre encomendas, ou sobre os artigos vendidos, então eu no template posso adicionar e relacionar todos estes dados e transformar a pergunta à Cris numa pergunta ainda mais poderosa e ter respostas com muito mais capitalização e detalhe sobre esses dados. Mas vamos ver como é que isso é conseguido. Vamos ver. Quando questionamos a Cris, frequentemente precisamos de dados que não estão imediatamente disponíveis no ecrã ou no local da pergunta. Neste contexto, os dados adicionais tornam-se essenciais, especialmente quando é necessário obter informações específicas para analisar o estado das encomendas. Para começar, é necessário criar um template. Aceda ao menu Supervisor, Framework PHC e selecione Templates da Cris. Ao concluir a criação do template com as configurações pretendidas, como o local onde vai ser utilizado, o nome do ecrã, o conteúdo da pergunta e os dados a enviar para a Cris, o template fica imediatamente disponível para uso nos registros de ecrã de clientes, conforme previamente configurado. Agora é o momento de aplicar o template. Aceda ao menu Gestão, à opção Gestão de Clientes e ao cliente que pretende consultar. Selecione o template que acabou de criar. Imediatamente, o ecrã da Cris é apresentado, exibindo a pergunta indicada no template. De forma rápida e simples, a Cris responde à solicitação, fornecendo o estado das encomendas para o cliente do registro selecionado e possibilitando solicitar à Cris a redação de um e-mail com essa informação. Não perca mais tempo. Otimize as suas vendas com a colaboração da Cris, a assistente de gestão do PHCCS. Adorei, Armando. Vamos ver mais? Sim, Eu sei claro. que trouxeste mais. É verdade. Aqui é interessante esta oportunidade. Possibilidade de escolher o chat externo. Sabemos que podemos fazer perguntas à Cris, acabámos de ver em alguns dos vídeos, mas podemos também levar a conversa para o modelo de linguagem da nossa preferência. Na versão anterior era possível configurar este chat externo num parâmetro, o que significava que todos os utilizadores que quisessem conversar com a Cris fora do software PHC, conversar com o chat externo, tinham que conversar com o chat externo parametrizado. Agora não. Agora, eu no perfil do utilizador posso escolher o chat externo da minha preferência. Porquê? Porque tenho mais familiaridade com esse chat externo, porque sinto mais segurança, tenho mais facilidade em usar, e então trazemos essa liberdade de escolha a todos os utilizadores. Quer dizer que eu agora já não preciso de usar o teu chat externo. É verdade, é verdade, é verdade. Vamos ver. Vamos ver. Desvendar o potencial completo da Cris, a assistente de excelência no PHCCS, é uma experiência que requer ajustes estratégicos, mas promete transformar por completo o rumo do seu negócio. Está preparado para explorar e potenciar o seu negócio com a Cris? Nas parametrizações, é possível definir o site de navegação para o chat AI externo, para onde os dados de ecrã podem ser encaminhados, e perguntas adicionais podem ser feitas para obter respostas inteligentes. No entanto, cada utilizador tem a oportunidade de personalizar o chat externo de acordo com as suas preferências. Para tal, é necessário aceder ao perfil do utilizador, onde foi criada uma secção específica denominada Configuração da Cris dentro de Meu Perfil. Nesta secção, encontra-se o campo URL do chat externo, semelhante ao presente no parâmetro geral no ecrã de parâmetros. Este URL do chat externo pode ser deixado vazio, mas quando preenchido deve conter um URL válido.
Ao preencher este campo com um URL diferente do parâmetro geral, sempre que o utilizador utiliza a Cris e clica no botão Consultar o chat externo, é redirecionado para o URL escolhido no seu perfil. As suas preferências ganham prioridade, sobrepondo-se às configurações padrão. Desta forma, estamos a abrir as portas para uma experiência totalmente personalizada, adaptada às suas necessidades em constante evolução. Destaque-se que esta configuração no PHCCS Web é igualmente aplicável no PHCCS Desktop, proporcionando uma transição suave entre plataformas. A zona do software dedicada a esta configuração é no menu Sistema, na opção Manutenção Personalizada. Os utilizadores podem usufruir das mesmas opções de personalização e otimização, assegurando consistência nas configurações da Cris, a assistente de gestão do PHCCS. A Cris não apenas simplifica tarefas, mas redefine a forma como conduz o seu negócio. Com a Cris ao seu lado, a sua empresa está preparada para superar desafios e impulsionar o seu negócio para novos horizontes. O futuro é agora, com a Cris como guia na gestão do PHCCS. Armando, adorei este nível de personalização que podemos ter. Mas não ficamos por aqui, Boa. porque os parâmetros do prompt também passaram a ser personalizados. Quer dizer que há 3 variáveis, diria, muito importantes quando se faz uma pergunta à Cris. São elas o contexto, para eu assumir, olha, Cris, assumo o papel do financeiro da empresa, assumo o papel do contabilista, mas também existe toda a questão do tamanho da resposta, quer uma resposta mais extensa, mais curta, ou então também toda a questão relacionada com o tom. É mais descontraído, é mais profissional. Isso também estava em parâmetros fixos e estes textos eram colocados à pergunta que eu faço e agora, ao serem personalizados pergunta a pergunta, permitem que a Cris responda de uma maneira muito mais assertiva e as respostas que dá vão muito mais ao encontro da necessidade do utilizador. Mas aqui, claramente, ver é melhor do que ouvir. Então vamos ver. Com a Cris, a assistente de gestão no PHCCS, a otimização das operações empresariais torna-se uma realidade. Desenvolvida para proporcionar eficiência, precisão e rapidez, a Cris é o parceiro ideal na gestão do seu negócio. Curioso para explorar as capacidades desta assistente? Agora, é possível definir no momento em que está a consultar a Cris, no separador Opções Avançadas, o tipo de resposta, o tamanho da resposta e o contexto da pergunta, permitindo definir um contexto inicial para cada pergunta à Cris, incluindo informações sobre integração, dados de ecrã ou orientações específicas. As preferências indicadas neste separador têm prioridade sobre as configurações padrão nos documentos gerais. Desta forma, o controle está nas suas mãos, para uma experiência ainda mais personalizada e adaptada às suas necessidades. De referir que todas as configurações mencionadas anteriormente no PHCCS Web são igualmente aplicáveis no PHCCS Desktop. Agora resta consultar e usufruir das potencialidades da Cris, a assistente de gestão do PHCCS. A Cris está ao seu alcance, pronta para levar a gestão do seu negócio a um novo patamar. Espetacular, Armando. É verdade. Eu adoro esta parte da personalização. Olha, mas não ficamos por aqui. Há 2 aspectos que eu vou chamar a atenção para quem está a assistir remotamente e relembrar também para usarem o QR Code e colocarem as questões com temas relacionados com o que estamos a mostrar até aqui. Portanto, disponham que temos a equipa preparada para responder às vossas questões. Mas voltamos aqui a este tema da Cris. Gravar respostas. Ora, acabei de fazer uma pergunta interessante à Cris e a resposta que a Cris deu foi espetacular. Ora, por que não poder gravar essa pergunta para poder usar mais tarde? Mas não ficamos por aqui. Fomos mais longe, que é poder gravar também a resposta. Qual é a vantagem? Imagina este cenário. Eu fiz esta pergunta há um mês atrás, gravei o resultado e este mês volto a fazê-la. Ora, os dados evoluem de um mês para o outro, num sistema de gestão, num sistema ERP. É interessantíssimo eu poder ver a análise que a Cris fez há um mês atrás e estudar esta linha temporal. Como tu disseste bem, quando estávamos a preparar esta sessão, é espetacular poder ver estas diferenças e ajuda-nos claramente a melhorar os nossos dados, não é? Sem dúvida. E eu gostaria muito então de mostrar isto a acontecer. Bora Vamos lá lá ver.
No universo empresarial, a Cris destaca-se como uma aliada estratégica. Para além de uma mera assistente, ela proporciona a solução não só para responder, mas também para armazenar perguntas, transformando a incerteza em promessas de insights valiosos. Imagine ter um cliente com várias faturas por liquidar na sua conta corrente. Para lidar com esta situação, necessito de enviar um e-mail a informar da situação. E é aqui que conto com a ajuda da Cris, a assistente de gestão do PHCCS. A Cris simplifica o processo ao permitir a rápida reutilização de perguntas passadas através do recurso Perguntas Anteriores, poupando tempo e esforço consideráveis. A eficiência da Cris vai para além da simples resposta. Ela cria e envia automaticamente e-mails ao cliente, tornando o processo ainda mais eficiente. Com a Cris, as tarefas diárias transformam-se em estratégias vitoriosas, convertendo a incerteza num caminho claro para um futuro empresarial otimizado. Com a Cris a liderar na gestão do PHCCS, o sucesso torna-se uma certeza. Espetacular, Armando. Com tudo isto que tens mostrado, sinto que a Cris nos dá, inclusive, mais confiança, permite-nos fazer comparações, permite-nos questionar os próprios dados que gera e isso é muito bom. É importante, é verdade. Mas tenho outra área para falar contigo, porque tu tocaste em segurança. E a segurança, eu queria trazer aqui dois aspectos relacionados com o tema. Por um lado, a confiança, porque a forma de a Cris interagir com os nossos dados é feita numa bolha, é feita numa cápsula, num contentor, que os dados estão seguros. Não são usados para treinar modelos, não são usados para entidades externas. Portanto, dá muita confiança que estamos a usar de forma segura. E essa confiança é trazida pela plataforma da Microsoft, que nós instanciamos, chamamos dentro do software PHC. Por outro lado, a confiança também se reveste neste tema que é o saldo da Cris. Para fazer perguntas à Cris precisamos de palavras e é muito bom o gestor, o decisor, saber quantas palavras ainda tem disponíveis para fazer perguntas à Cris. Mas não só, ainda fomos mais longe. Podemos saber quem, quando e onde. E estes três aspectos são importantes. Porquê? Posso saber, por exemplo, qual é a equipa, qual é o departamento, qual é a pessoa que está a usar mais palavras e a fazer mais perguntas à Cris. Por outro lado, posso também saber qual é a área da empresa que está a ser mais impactada pelas perguntas à Cris e, portanto, provavelmente a tirar mais resultados e a tirar mais partido. E o quê? Que perguntas foram feitas? E isto dá ao decisor, dá ao gestor uma noção muito concreta de como é que a Cris está a ser utilizada e a empresa está a tirar partido. Portanto, muito importante este aspecto. Sem dúvida. E temos mais coisas, não é verdade, Sónia? Eu gostava de desafiar-te a fazeres um resumo de tudo o que vimos a quem nos está a assistir remotamente. Vamos ver se eu consigo. Seguramente que sim. Então, eu antes de resumir estas funcionalidades, eu gostava de pegar da forma como comecei, que é, não há hipótese. A inteligência artificial chegou e está para ficar. Sem dúvida. Como disse o CEO no ano passado, o CEO da HP, Henrique Lores, estamos a viver o maior momento da computação desde a internet. Se bem nos lembramos, lá por 1999, estávamos a começar a expandir software nas empresas. Ainda havia muita resistência, mas depois, aos pouquinhos, efetivamente, as empresas começaram a adotar o software para a sua gestão. Passados 10 anos, já quase nenhuma empresa se imagina sem um software. Mas o software passou para o resto do mundo. Passou para as nossas casas, para os nossos carros, para os nossos relógios, telemóveis. O software está a dominar o mundo. Passados 6 anos, temos a inteligência artificial embebida no software. O que quer dizer que em todas as áreas onde está o software também pode estar e vai estar a inteligência artificial. Por isso é que a Cris cresceu, está em mais ecrãs, ficou mais fácil conversar com a Cris, mesmo para utilizadores que não estejam tão receptivos à inteligência artificial, partindo de informações já criadas por utilizadores que estão mais à vontade.
É possível escolher o chat externo, é possível eu decidir como é que quero que a Cris me devolva os dados, é possível gravar e comparar tanto perguntas como respostas para a posteriori e, inclusive, saber o saldo, onde é que nós estamos a investir mais na Cris e por onde é que queremos ir. É verdade. Portanto, esta slot dedicada à Cris está completa. Mas eu gostava de te perguntar uma coisa, Armando. Então para tudo. Sabes porquê? Porque nós apresentamos aqui tantas coisas tão vantajosas, vimos que ainda há muitas pessoas que estão a descobrir e eu queria saber o que é preciso para ter a Cris na minha empresa. Então vamos caso lá. Se eu fosse um gestor. O que é que gostavas de perguntar? Gostava de saber, então, o que é preciso para a Cris estar na minha empresa? Estás a perguntar a mim. Estou-te a Então, perguntar olha, a ti. Eu vou-te responder muito tu és fácil. especialista. E quem está em casa e remotamente a assistir. Se estiverem em casa, saiam de casa e vão para o remoto para poderem ver em conformidade. Portanto, é muito fácil. Basta adquirir o módulo PHCCS GNAI, é um requisito, e depois comprar o pack de palavras. E temos 2 modelos de subscrição. Portanto, um modelo em investimento inicial, diferenciado por gamas. Nós queremos que a Cris seja para todos os utilizadores, portanto está em Corporate, Advanced, Enterprise. Temos preços diferenciados por estas gamas e também pelo utilizador, porque a Cris está em desktop e está em web e também tem preços diferenciados. Depois temos a subscrição anual, outra modalidade de aquisição, também ela diferenciada pelas várias gamas do software, também diferenciado com preços por utilizador, e depois temos o pack de palavras. O pack de palavras tem um custo de 128 euros e suporta 10 milhões de palavras. E 10 milhões de palavras dá para fazer muita pergunta à Cris. E no lançamento passado, no trimestre passado, eu e a Sónia fizemos uma pergunta à Cris que era: Cris, o que é que dá para fazer com 10 milhões de palavras? Tu ainda te recordas, Sónia, qual foi a resposta? Recordo e li um romance do início ao fim, desde essa altura até agora. Dava para escrever à volta de 142 romances. É verdade. Tu tens realmente uma memória incrível e é verdade. Portanto, muitas questões que podemos colocar à Cris. Mas sem dúvida. Temos mais. A slot relativamente à Cris chegou ao fim e... As pequenas coisas continuam a fazer a diferença. Então vamos lá. A Cris, o software PHC é mais que a Cris e evoluímos em mais áreas, como o Miguel Bilimória disse, na produtividade, na usabilidade e, portanto, temos aqui 3 áreas que vão também fazer a diferença na utilização e aos nossos utilizadores. Primeira área, experiência de utilização. Uma boa experiência dá uma empatia, cria-se relação com o software e é uma aposta constante da PHC. Por outro lado, evoluir o software. Não é só a Cris que evolui, todo o resto do software nas várias áreas, na financeira, na tesouraria, na gestão, portanto, toda a parte de estoques e inventário tem que ter a capacidade de ir ao encontro das necessidades. E depois, as empresas são feitas de tarefas e as tarefas vertem-se em processos. Portanto, todos os processos que possam ser otimizados trazem produtividade, trazem aceleração e trazem melhor desempenho das tarefas. E nada melhor de começarmos por uma das áreas, que é a área analítica. E a área analítica, trazemos aqui o mapa dos documentos de faturação. Este mapa é um mapa já existente, mas trouxemos aqui uma experiência de utilização muito agradável. Primeiro, eu posso selecionar por cliente todos os documentos, ou escolher só um tipo de documento, notas de crédito ou faturas, e depois tenho 2 ações que posso fazer neste mapa. Primeiro, enviar as faturas selecionadas ao cliente por e-mail, ou descarregar por um PDF em que junta todas as faturas num documento único e posso enviar por e-mail de uma só vez, portanto, em vez de estar a ser intrusivo, a lançar documento a documento. E outro aspecto é a forma como eu seleciono. Muitos de nós têm a experiência de utilização de internet, há sempre aquele refresh que muitas vezes é desagradável e perdes o foco. Agora não, toda a seleção é feita de uma maneira muito fluida, o que dá muita naturalidade à utilização deste mapa. Mas mais. Espetacular. É verdade, Armando. Agora que estamos a chegar ao final do ano fiscal, ou aliás, nós chegamos ao final do ano, mas as entregas da maioria das empresas são feitas nesta altura, nada melhor do que garantir que as mensagens que são apresentadas nas rotinas que têm a ver com o SVAT, com o nosso selo de validação, como também com o SAFT,
sejam mais diretas. O que acontece é que, atualmente, a aplicação mostra as informações para a conta onde é preciso o utilizador intervir e para todas as contas da sua árvore. O que acontece é que alteramos isto. Agora vamos diretos à conta que efetivamente precisa da sua atenção. Que tal, Armando? Perfeito. E outra área também que é importante, a aposta, e eu comecei pela parte analítica e vou-me manter na parte analítica, que é duas áreas muito relevantes nas organizações, as compras e as vendas. E aqui estas análises já existiam, mas também foram revestidas de uma melhor usabilidade, em 3 aspectos. Por um lado, eu posso selecionar o cliente e ver todos os dados desse cliente, mas depois onde foi a mudança substancial é na forma como eu posso agrupar esta informação. E posso agrupá-la por 2 aspectos centrais. Ou por dados do cabeçalho, estamos a falar aqui do código postal, da zona, do segmento de mercado, ou então por dados das linhas. E aqui estamos a fazer uma analítica centrada ou na referência, ou na família do artigo, ou na marca. E por fim, ainda posso escolher que quero ver os valores representados por esta análise em 3 aspectos também. Ou os valores de vendas, ou os valores da rentabilidade, ou os valores do custo. Portanto, múltiplas perspectivas sobre dados das compras e dados das vendas que ajudam a decidir melhor, a decidir com base em factos. E isso é uma tranquilidade muito grande para o gestor e para o decisor. Sem dúvida. Olha, e repara, imagina que estás numa empresa que tem POS, fazes atendimento ao cliente, mas os clientes normalmente são clientes que tu registres, não é o consumidor final. Em algumas situações, tu aproveitas a presença do cliente para fazer determinadas ações quando, por exemplo, o saldo ou a situação do cliente está de uma certa forma. Então, para essas empresas, criamos uma funcionalidade que pode ser ativa através dos parâmetros, certo, que é saber o saldo e a situação do cliente no POS. Muito bem. O que é que isto vai gerar? Vai gerar que, quando eu estou, seja no ambiente touch, seja no ambiente não touch, eu possa saber qual é a situação do cliente no momento em que introduzo os dados do cliente e automaticamente tenha conhecimento do que é que na minha empresa, naquela situação, é normal fazer. Imagina o que era eu estar em frente ao cliente e dizer-lhe, olha, aguarde só um bocadinho que eu vou ligar ali para o meu colega, ou então sair da frente do cliente, ir ao escritório e perguntar, olha, posso vender? Sim. Ok? Então, efetivamente, esta funcionalidade vai ajudar a diminuir os constrangimentos. É uma experiência de utilização, mas não só, também melhora os processos da empresa. É verdade. E por falarmos em processos, trazemos aqui outra área que quem trabalha com stocks, com artigos, é muito valorizada, a questão dos lotes. E nada mais tranquilo e seguro é podermos consultar os lotes, porque traz vários desafios. Se temos estoque naquele lote, em que armazém é que se encontra o lote, se trabalhamos com artigos perecíveis, como medicamentos e ramo alimentar, já acabou o prazo de validade. Portanto, eu ter uma boa seleção do artigo em contexto da linha do documento que estou a fazer é muito importante. E por isso trazemos um vídeo para mostrar como. Boa, Armando. Na dinâmica gestão de estoques, identificar e selecionar lotes de artigos é uma tarefa crucial. Nesse sentido, a mais recente funcionalidade do PHCCS Web veio simplificar este processo de forma notável, proporcionando uma abordagem mais eficiente e direta. Ao aceder aos ecrãs de dossiês internos, faturação ou compras, depara-se com uma novidade valiosa, a opção Selecionar lote, agora disponível nas linhas do documento, dentro das opções de registro de linha. Esta funcionalidade é ativada quando o artigo na linha está configurado para lotes e quando a série do documento possui movimentação de estoque com um código de movimento de saída associado. Ao selecionar lote, uma grelha detalhada é apresentada, fornecendo informações cruciais no cabeçalho, como o nome e referência do artigo, assim como o armazém do lote escolhido. Nas linhas são exibidos os diferentes lotes disponíveis, cada um acompanhado pela sua data de entrada, data de validade e o respectivo estoque, juntamente com a indicação do armazém correspondente.
O processo de seleção do lote desejado é intuitivo. Basta clicar sobre a linha do lote e em seguida gravar. O utilizador é redirecionado para o documento inicial, onde pode visualizar o lote associado à linha do artigo. É importante salientar que a listagem de lotes segue um critério definido no parâmetro de saída de lotes, sendo ordenada pelo armazém, data de entrada e data de validade. Esta organização garante uma visualização clara e estruturada para facilitar as decisões relacionadas com os lotes. Além disso, a funcionalidade valida a quantidade selecionada em relação ao estoque disponível no lote. Quantidades superiores são distribuídas automaticamente pelos restantes lotes, conforme os critérios mencionados anteriormente. Se a quantidade pretendida exceder o estoque total dos lotes, é adicionada uma nova linha sem lote atribuído. Numa nota adicional, nas transferências entre armazéns, a coluna Armazém foi aprimorada para oferecer uma identificação clara do armazém de origem e destino, simplificando ainda mais a gestão logística. Em suma, a introdução desta funcionalidade no PHCCS Web visa otimizar a gestão de lotes, tornando todo o processo mais acessível, transparente e eficiente para os utilizadores. Muito bom, mas olha, Armando, eu trago aqui uma curiosidade. Os nossos utilizadores do PHCCS Web habituaram-se a uma funcionalidade e nós trouxemos essa funcionalidade do PHCCS Web para o PHCCS Desktop. Então conta lá. É verdade. O que acontece é que estavam habituados a escrever a designação na web e aparecia o artigo logo, ou então as opções, e nós trouxemos isso para o PHCCS Desktop. Vamos ver. Bora lá. Com o PHCCS Desktop, a eficiência é a chave para otimizar o cotidiano das empresas. Já é mais simples efetuar a pesquisa de artigos nos diversos documentos com a funcionalidade da procura incremental. Vou começar por aceder ao menu Gestão, Faturação a Clientes. Ao adicionar uma linha de artigo numa fatura e começar a digitar a descrição no campo de designação, a fatura sugere automaticamente artigos com base na entrada. Por exemplo, ao digitar a aplicação propõe o artigo ADUV. Pressionando Tab, a referência A001, preço, quantidade, etc. são preenchidos automaticamente. O mesmo comportamento é replicado nos campos de designação em dossiês internos e compras. Ao introduzir uma linha num dossiê interno, o mesmo acontece. Ao digitar AMP ponto de interrogação, são apresentadas todas as referências que comecem por AMP, neste caso associadas aos amplificadores existentes, bastando agora escolher um. Ao simplificar a entrada de dados nos documentos principais, esta funcionalidade não só economiza tempo precioso, como também reduz a probabilidade de erros, contribuindo para uma gestão mais eficaz e informada. Utilizadores nos propõem. É verdade. E olha, fazendo também aqui um resumo daquilo que vimos, o que é que eu destacaria destes vários pontos? A experiência do utilizador, claramente, na parte analítica, quer trazida pelo monitor de documentos de faturação, quer nos monitores das análises anuais de compras e vendas. Depois, por outro lado, tu explicaste muito bem a questão das mensagens otimizadas. Realmente traz muito mais foco. Em vez de ter uma listagem imensa, traz logo o utilizador para as áreas onde tem que agir. E depois o saldo. Mais uma vez, tu tocaste efetivamente no ponto. Não há nada, enfim, um bocadinho preocupante quem está a atender um cliente, sentir que o cliente começa a ficar impaciente e está a demorar a tomar decisões. E depois, toda a parte dos estoques. A descrição é incrível. Nós, humanos, temos muito mais facilidade em reter os textos das descrições do que estar a memorizar código. E depois os lotes, para quem trabalha com esta área, a assertividade na escolha do lote é fundamental para simplificar a construção do documento. Portanto, tudo detalhes. Eu diria, há um pensamento, eu agora não sei se é atribuído a Leonardo da Vinci, mas penso que sim, que dizia os detalhes fazem a perfeição. Exatamente. E a perfeição não é nenhum detalhe. Exatamente, Armando. Na realidade, no início da nossa conversa, o Miguel Bilimória disse que queria muito interagir com quem nos está a ouvir. E eu acho que seria uma boa hora para nós interagirmos com quem nos está a assistir. Acho que é um momento oportuno.
Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer então uma pergunta para que nos respondam aí. Prevê implementar ações na sua empresa para otimizar a reconciliação bancária? Sim, e ainda este semestre. Sim, durante o ano de 2024. Não está, aliás, estão a pensar, mas não têm ainda definido muito bem quando ou de todo. Não estão a pensar. Pois é uma pergunta muito pertinente. Podem não estar a pensar porque realmente já têm grandes ferramentas para auxiliar. Pois, a questão realmente a área desta parte da tesouraria, da gestão do dinheiro, é uma área muito crítica nas organizações. O que é facto é que também são áreas que trazem muito atrito, dão trabalho, é fácil cometer esquecimentos, enfim, há muitos contratempos. E o software PHC pode efetivamente ajudar a minimizar isso. E, no teu entender, qual é que achas que é a área, enfim, da gestão da tesouraria, reconciliações bancárias, acesso aos bancos, e tu já estás na área financeira também, tens uma sensibilidade diferente da minha? Ai, Armando, que responsabilidade. Eu não consigo dizer uma área. Eu gostaria era mesmo que nos dessem a vossa opinião, porque vocês sim, vocês são os profissionais da área, são aqueles que se sentem com dificuldades ou não, e por isso vamos ver aquilo que vocês nos responderam. Muito interessante. Muito bom. Temos aqui durante 2024 e ainda este semestre, portanto, mais de 50% das respostas, o que nos dá, digamos aqui, uma confiança que há caminho para percorrer aqui e que o software PHC vai seguramente ajudar com este terceiro bloco que nós trazemos. Vamos falar outra vez do nosso módulo Bank Connector. É verdade. O Bank Connector é um módulo que está pensado, acima de tudo, para retirar o atrito na ligação aos bancos, na importação e o acesso ao banco do extrato bancário. Mas, muito melhor do que palavras, uma imagem vale muito mais. E então, vamos ver a pequena peça dedicada ao Bank Connector. Vamos ver. Imagina uma empresa que trabalha com 5 contas bancárias e, por sinal, todas de bancos diferentes. E precisa de realizar a reconciliação bancária de cada uma dessas contas no software. Antes, tinha de aceder ao Home Banking, verificar os movimentos e datas que já se encontravam no software, exportar o extrato, importar no software, garantir que não se esqueceu de movimentos ou que não existem movimentos a mais, isto conta a conta em 5 bancos diferentes. Parece muita coisa, não é? Com o Bank Connector do PHCCS, esta tarefa torna-se mais simples. Agora tem a possibilidade de importar extratos e saldos bancários de qualquer banco de forma descomplicada e automática. Pode realizar esta importação facilmente com apenas um simples clique, ou mesmo de forma automática durante a noite, tornando o processo rápido e eficaz. Aquilo que demoraria 30 minutos, de repente passa a demorar 30 segundos. Quer ver como é simples? É no ecrã de ligações ao banco via Bank Connector que é possível configurar os bancos pretendidos. Pode verificar quais se encontram autenticados, assim como a data de reautenticação. Agora, vou aceder ao ecrã de extratos bancários e importar um novo extrato. O PHCCS identifica automaticamente a data de início da importação, tendo em conta os movimentos existentes no software. Ao importar, são apresentados todos os movimentos que não existiam no PHCCS. E é possível realizar logo a reconciliação bancária. Aqui, a reconciliação é feita por base na inteligência artificial. Poderá escolher um nível de semelhança entre os movimentos bancários do extrato e os movimentos bancários da tesouraria. Poderá escolher se quer uma proximidade igual, muito semelhante ou semelhante. E uau! O PHCCS faz a reconciliação entre os movimentos, mesmo que estes não tenham descrições idênticas. Por fim, basta finalizar o assistente. E o melhor é que pode colocar o software PHC a trabalhar por si. Isto é, o PHCCS a fazer importação sozinho durante a noite e assim, quando chega à empresa, já tem os movimentos bancários todos importados. Isto é possível através dos alertas do utilizador. Sempre que o alerta corre, é enviado um e-mail com a indicação de que os extratos foram corretamente importados. Com o Bank Connector do PHCCS, tem a possibilidade de efetuar a importação de extratos de vários bancos de maneiras simples. E desta forma, é o fim da reconciliação bancária trabalhosa. Seja bem-vindo ao mundo da reconciliação bancária automática! É um facto. O vídeo foi muito esclarecedor das potencialidades que o Bank Connector traz. Até porque
muitos de nós sabemos que, tipicamente, esta tarefa é uma tarefa que os utilizadores não gostam de fazer e, como tal, fica sempre para o fim. Daí este conceito que a PHC traz, reconciliação bancária avançada. Com esta reconciliação bancária avançada, vamos tirar grande parte do atrito que existe nesta parte de ligação aos bancos e de trazer para dentro do software os extratos bancários e dar início àquilo que é a reconciliação bancária. Por isso, Sónia, conta-nos em 5 pequenos passos quais são as áreas que nós podemos aqui ajudar e fazer a diferença. Só tenho direito a 5? Então, bora lá. O primeiro passo é a importação. E já vimos, temos aqui o Bank Connector que nos vai facilitar nesta tarefa, porque é sempre um bocadinho complicado estar a ir importar extratos, exportar do banco, dos vários bancos com os quais trabalho, e importar. Depois de fazer a importação, então o assistente vai nos permitir reconciliar, ou vai reconciliar de forma automática, aquilo que é possível de reconciliar. E sem sair do assistente, eu vou poder, caso não esteja já lançado, lançar, por exemplo, despesas bancárias, mas também pagamentos, recebimentos que efetivamente ainda não estariam. Tudo dentro do assistente. Mas só me vai deixar trabalho daquilo que efetivamente não conseguir resolver. É um facto. Mas tem mais uma coisa. Eu sei que sim. Pois é, ele aprende com as minhas decisões. Por isso, efetivamente, também temos aqui uma ferramenta ótima e com inteligência para nos ajudar no nosso dia-a-dia e nestas tarefas tão difíceis. Será que vamos conseguir convencer estas pessoas que estavam aqui assim a querer decidir? Eu acho que temos, com o próximo slide, os motivos que vão dar, digamos, essa chama para aderir ao Banco Sério? Tens aí Connect. uma surpresa? Tenho, se tu fizer por favor, passar o Então slide. vamos lá mostrar. É verdade. Trazemos aqui esta ótima oportunidade para começar a usar desde já o Bank Connector na sua organização. Temos praticamente, desde o final deste mês até finais de março, uma campanha com 25% sobre a aquisição do módulo, que vai seguramente trazer esta energia para iniciar a reconciliação bancária, trabalhar com a reconciliação bancária automática e tirar esta tarefa, deixar de ser uma tarefa para o fim, a ser uma tarefa, como tantas outras, e que tem que ser feita para gerir bem a saúde financeira da sua empresa. Perfeito, Armando. Então, e quais são os próximos passos? Bom, os próximos passos, eu diria que não me lembro, tens que passar o slide a seguir. É falar com os nossos parceiros, Armando. É verdade, muito importante. Quem já é nosso cliente, por favor, fale com o nosso parceiro. Quem não é nosso cliente, tem na nossa página também o Diretório de Parceiros. Falem com os nossos parceiros. É possível que, além das dúvidas que nos podem ter colocado via Slido, surjam outras. Ou então que pretendam ver alguma funcionalidade destas que nós apresentamos em funcionamento. Por favor, falem com os nossos parceiros. Mas, se eventualmente não virem assim nada de que tenham eventualmente gostado, vamos à página de novidades. Temos a nossa página de novidades, temos o nosso Help Center e, efetivamente, fizemos muito mais do que isto que estamos a apresentar. Por isso, acompanhe todas as novidades na nossa página de novidades e nosso Help Center. Muito bem. É um facto porque aqui temos vídeos, temos documentos que podem ver tudo aquilo que são os valores que essa nova versão traz, a versão deste trimestre. É verdade. E agora gostaríamos de saber mais uma opinião de quem nos está a assistir. A Sónia é muito perguntadora e esta resposta também é muito importante para nós. Para nós foi um enorme prazer eu estar aqui com a Sónia a prepararmos tudo isto que trouxemos até si e portanto, há sempre espaço para melhorar e daí queremos ouvir a sua opinião, contamos consigo sempre para nos ajudar e também nós estamos aqui com esse intuito, trazer soluções às organizações para que desempenhem melhor as tarefas, façam-nas com mais velocidade, com mais agilidade e, acima de tudo, com menos esforço, com melhores resultados. Sem dúvida, nós falamos aqui da Cris,
Foi tão giro ver nascer a Cris, agora já cresceu. Também falamos aqui de uma série de funcionalidades que parecem pormenores, mas que efetivamente ajudam o utilizador no seu dia-a-dia. E em vários módulos do software. Completamente diferentes. Gestão financeira, etc. Sem dúvida. O que é que vimos mais? Vimos aqui também a parte do gerir o dinheiro. Sim. Que eu diria que efetivamente os erros cometidos aqui na parte do gerir o dinheiro podem impactar muito. Então nós queremos ajudar também neste ponto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bom, tivemos aqui alguns... É ótimo saber que temos sempre espaço para melhorar, mas claramente sentimos-nos muito bem que enfim, todos os lançamentos que trazemos acrescentam valor às organizações e a percepção é feita por esta votação expressiva. E, Sónia, resta-nos lançar agora um convite para o próximo trimestre. Sem dúvida. Juntem-se a nós novamente no próximo CS News. Foi um enorme gosto contar com a Sónia e partilhar este momento convosco, mas acima de tudo para estar com vocês, sentirmos que levamos valor e acrescentamos valor às tarefas organizacionais e ao tecido empresarial. Muito obrigado. Muito obrigado e até breve.